bom dia mais uma vez. A gente retoma a leitura de Confiança, Doação e Gratidão, do Lex Boss, na página 57 do livro, capítulo 6. A vida econômica como campo de exercício para a confiança. Não é de admirar que nos lugares onde pessoas interagem, empreendendo, atuando, também se ofereça o campo primário para o exercício da confiança. Abordaremos esse terreno de 3 ângulos de incidência: do ponto de vista da dependência mútua, do ângulo das forças de levitação em organizações e, finalmente, do ponto de vista da lida com o dinheiro. A dependência mútua. Eu gostaria de incluir aqui uma recordação pessoal. Ela está ligada à aparição do tema confiança em meu horizonte biográfico. Em 1954, no ano em que o NPI, Instituto de Desenvolvimento Organizacional, foi fundado por Bernard Livwood, o consultor americano Peter Drucker escreveu um livro sobre a prática da administração. Eu ainda me lembro como devorei esse livro e imediatamente soube: aqui está sendo aberta uma porta para pensamentos inteiramente novos sobre o fenômeno organização. Em certo capítulo, Drucker diz que a vida econômica moderna reside inteiramente no princípio da divisão do trabalho. As organizações são especializadas e seus produtos chegam ao comércio do mundo inteiro. Esse esquema continua dentro da organização. Dentro desta, existe uma forma muito mais refinada de divisão do trabalho e especialização. Uma especialização em liderança, responsabilidade, hierarquia, uma especialização funcional de departamentos de compra, venda, administração, finanças, pesquisa, produção, relações públicas, pessoal e assim por diante. E, finalmente, uma especialização em trabalho planejador, executivo e controlador. Muitas dessas especializações conhecem, por seu lado, sub- e sub-especializações. Por exemplo, vendas nacionais e, abaixo disso, vendas ao mercado nacional do varejo, na produção. A especialização pode levar até ao monótono e ciclicamente curto trabalho numa linha de montagem. Surge assim uma gigantesca rede de dependências mútuas. Drucker chega, em sua demonstração, à imagem de uma cruz de dependências. Primeiro, na direção vertical, o subordinado é dependente de seu superior, com o que todo mestre está satisfeito e mediante o que ele também pode exercer poder. Mas, exatamente da mesma forma, o mestre é dependente de seus colaboradores, o que ele não vê com bons olhos, mas que pode vir-lhe à consciência de modo constrangedor quando seus colaboradores executam um serviço ou até mesmo uma greve, obedecendo a uma ordem. O segundo tipo de dependência é horizontal e consiste também em 2 direções. Quando observamos uma organização horizontalmente, o olhar se direciona para o processo de produção, desde a matéria-prima, passando pelo produto semi-manufaturado, pela montagem final e pelo empacotamento, até a distribuição. Aqui, flui uma corrente de atividades organizadas em sequência, cada qual, nessa corrente, está numa dependência rio acima e rio abaixo. Dependência rio acima
daqueles que precisam fornecer-lhe as coisas em tempo hábil e na medida e qualidade certas para que ele possa fazer sua contribuição no processo de produção. Dependência rio abaixo, daqueles que precisam dar-lhe feedback, informação sobre falhas de qualidade, contra as quais é melhor ele tomar alguma providência do que outros as corrigir mais tarde. Ou sobre empecilhos e mudanças concernentes ao acontecimento rio acima. É assim que Drucker chega à imagem de uma cruz de dependências mútuas. Disso ele tira, então, uma conclusão surpreendente, dizendo: essa cruz de dependências não pode funcionar. Ela não é capaz de viver sem o fundamento da confiança mútua. É ilusão considerar que tudo possa ser instruído, prescrito e em seguida controlado. Nós tampouco conseguimos, mediante um atrativo salarial ou medo de punição, atingir ou forçar o comportamento desejado. Mesmo quando, naturalmente, prescrições e controle, recompensa e punição, elementos constituintes de toda organização, confiança mútua forma o fundamento, o ponto de partida, o sangue vital. Eu ainda sei quão profundamente impressionado fiquei por ouvir da boca de um consultor administrativo falando sobre princípios de rígida organização comercial, que toda organização carrega sua cruz, e que isso aponta para um tema cristão central, para a confiança que todo ser humano leva ao encontro do outro. Porém, essa história vai ainda mais longe. Cerca de 33 anos mais tarde, no fim dos anos 1980, entre mentes Drucker se tornou um guru sênior no mundo administrativo. Ele foi indagado numa entrevista por um redator do The Economist. Sr. Drucker, quais são, de seu ponto de vista, os temas centrais para diretores de empresas nos anos 90? Reproduzida em minhas palavras, sua resposta foi: ao lado de outros temas que ainda indicarei, vejo como primeiro e mais importante o da mutualidade. Diretores de empresas continuam acreditando na ilusão da possibilidade de controle, de domínio. Naturalmente, eles estão na dependência de fornecedores de matéria-prima, produtos semifaturados e prestação de serviços, de atacadistas, varejistas e consumidores, concorrentes, sindicatos e burocratas. Contudo, não aceitam que entre eles, todos esses grupos existam, a seu modo, dependências mútuas. Tentam transformar essas dependências mútuas naquelas do tipo unilateral, em que o comportamento do outro possa ser prescrito e controlado, ou então, ao menos orientado na direção do próprio interesse. Eles o fazem comprando as empresas concorrentes, ambicionando participações majoritárias dos fornecedores, criando uma corrente de distribuição própria, programando o consumidor em suas necessidades, com propaganda agressiva, construindo fortes lobbies nas repartições públicas, tirando o fôlego dos sindicatos, com participação nos lucros e balas açucaradas de gestão conjunta e assim por diante. Isso tudo eles empreendem para manter a ilusão sobre a capacidade de liderança e controle, e também sobre a viabilidade. Trata-se aí de uma estratégia de medo que trabalha recorrendo à não salutar concentração de poder. Eu vejo como tema principal para os anos 90 a superação dessa ilusão e a ruptura para um novo realismo. Esse novo realismo aceita que nós sejamos fundamentalmente interdependentes nessa rede econômica mundial.
Precisamos ter a coragem de aceitar esse insight e tirar disso as conclusões adequadas. Estas incluem o fato de termos fundamentalmente de pensar de modo horizontal e de que a construção de estruturas verticais de poder a fim de obter unilateralmente lucro delas é antieconômico e tem continuamente efeito negativo. Nós precisamos, com base no reconhecimento da dependência mútua, refletir em conjunto e firmar acordos sensatos, realistas, que tragam vantagens para ambas as partes. Para isso é necessária a confiança. Essa rede mundial de dependências mútuas só pode funcionar na base da confiança mútua. Podemos fazer uma pausa? Porque aqui, para mim, vem algumas coisas. Primeiro, que ele está falando dos anos 90, e a gente já está em 2000 e caquerada, então... 2023. Exatamente, tem décadas de distância. 30 anos depois. E a gente está conversando sobre uma inteligência artificial que se desconecta ampla, geral e irremediavelmente, dependendo de como a gente for fazer, desse processo da confiança, porque a confiança é humana. Então, como é que a gente vai lidar, como é que a gente vai pensar sobre isso em termos de futuro? Eu tenho uma prima que ela foi para os 2 maiores eventos, não, para o maior evento de tecnologia, lá nos Estados Unidos, e ela que é super fã de tecnologia, falou brevemente que voltou assustada. Ô, Silvia, Oi. queria somar isso que você falou também, o evento da pandemia, né? Que somou a isso tudo, né? A questão de a gente desconfiar do outro, porque o outro pode ser risco para a minha vida. Então, a gente foi para um lugar anti-relação, né? Antissocial, assim, e agora para voltar à dificuldade, né? Então, o que tudo isso significa em relação a esse texto que você vê, né? Ele está falando como a Leila bem lembrou, né? Você vê, já faz 30 anos, né? Mais, né? E como é atual, né? A gente está vivendo, a gente não superou isso, né? Ainda não parece para mim que a gente não chegou no fundo do poço ainda, sabe? Ainda tem um pouquinho mais de escuridão para a gente vencer, para a gente, né? Para depois ir para a luz de novo. Não sei. Eu lembrei do evento pandêmico, né? Que trouxe para a gente isso também. E acho que a gente pode ir lá para os anos 90 e se lembrar da AIDS. A gente não podia tocar nas pessoas. Quantas pessoas morreram dentro com aquela doença, e você não podia abraçar, né? Eu lembro a música do Cazuza, né? Como que é? O meu amor agora é risco de vida. O meu amor agora é risco de vida. Só depois nós fomos ver que, né, tinha sim uma questão de um determinado tipo de contato, mas não esse do abraço, do afeto, do estar junto, que é algo que a gente precisa muito nutrir o tempo inteiro. Então, que venham as inteligências artificiais, mas que junto com elas a gente vai colocando uma quantidade imensa de amor, de afeto, de carinho, de troca, de presença, né? Fundamentalmente de presença. Ela trouxe que agora você tem, acho que é na China, não sei, mas eu já tinha visto alguma coisa, você tem bonecos que servem para abraçar pessoas que estão em absoluto processo de solidão. Quer dizer, né? O nosso calor não está servindo, ou nós não estamos oferecendo o nosso calor para nutrir as relações. E tem gente casando com esse tipo de robô.
casando. Olha, eu acho que a gente vai para um lugar também, por exemplo, eu acho que a celebração, talvez aqui eu esteja fazendo juízo de valor, espero que não saia dessa forma, mas eu vi mais de uma notícia onde a pessoa faz uma festa de casamento e celebra o casamento consigo própria, né? Sabe, eu acho que são duas coisas diferentes. Uma é eu celebrar o meu bem-estar comigo, me acolher, me reconhecer como indivíduo e, de repente, fazer as pazes com a minha própria história e compreender, né, que somos seres únicos, somos seres sozinhos, mas não solitários. E essa celebração, a ponto de fazer uma festa de casamento, para mostrar isso, me leva, sabe, me remete a esse isolamento, porque o casamento é a comunhão de dois, né? Seja num trabalho também, é a comunhão de dois. No caso do casamento comigo mesma, é mais um trabalho de autoestima, né? Algo que eu então, como a gente está, sabe, palavras, comportamentos, parece que tudo precisa ser disruptivo, e se a gente rompeu com muitas coisas, me parece que está no momento da gente voltar a olhar para aquilo que é significativo e reunir de novo, né? E aqui ele está trazendo a imagem de cruz dentro de um processo de trabalho, algo crístico. Seguimos? Ô, Silvia, desculpe, só falar um ponto aí, porque, veja, ele remete à questão de empresas, né? E aquela questão aí que foi lida, eu também não tenho livro, mas fiquei muito também pensando sobre isso, do lucro, né? Lucro e como vai desumanizando as relações, não é nem, né, as relações, porque eu tenho que concorrer com o meu par de trabalho, não é meu par, o concorrente da marca da minha empresa, é o do meu par de trabalho. E aí, gente, eu tenho que casar comigo mesmo, como a Camila falou, porque só me resta concorrer comigo mesmo. Gente, onde que nós... Enfim, é muito triste isso, né? E é interessante, o Drucker colocou, quando ele colocou isso na relação com sindicatos. Ele trouxe as balas açucaradas, a participação do lucro, como bala açucarada na relação com sindicatos. É uma coisa bem interessante para a gente olhar. Né? Porque às vezes... os sindicatos eram as nossas representatividades, né? E exatamente. Acabou com isso, entende? O sindicato pula para um lado que ele nem sabe que lado que é, porque ele se açucarou com uma docinho artificial, vamos dizer assim, um adoçante. Isso. Nossa, a Camila falou bem, Camila, né? Tem que ter o casamento consigo mesmo, né, Camila? Só vai restar isso, vou fazer o quê? Ai, meu Deus. Ela falou do robozinho, casar com um robozinho. O algo à minha imagem e semelhança. Tem um filme muito bom chamado Ela, She, que fala do cara que se apaixona pela voz do sistema operacional. Que, afinal, é a Scarlett Johansson, que é maravilhosa. Mas, assim, esse fake. O outro é meu espelho, gente. O outro é que me mostra como eu sou. Como isso é assustador. Eu acho muito assim que o fato da pessoa querer casar com um sistema operacional, com um robô, é porque ele só quer a parte boa do relacionamento. Ele não quer encarar que dá trabalho, que precisa construir. E isso as pessoas não estão dispostas a fazer mais. A palavra é doação, né? Isso, tem a ver com a doação. Você sai da confiança, né? E para você poder criar esse vínculo, você precisa doar algo de si. Né? E vem o processo do egoísmo e do materialismo, que endurece tanto que eu não entrego nada. Quer dizer, os frutos agora vão ser todos meus. Se eu me vejo como árvore e vou frutificar,
eu mesma colho os meus frutos e eu vou comer, quer dizer... Vou seguir. Vamos em frente. Vamos em frente. É fascinante que Peter Drucker abra e, por enquanto, encerre sua carreira profissional como especialista do ramo organizacional e como economista, com este tema central: a força moral da confiança mútua é a única capaz de oferecer a uma vida econômica mundial e às organizações nela implícitas um fundamento saudável. Um exemplo que, nesse meio tempo, se tornou clássico para um novo conceito de dependência fundamentada em confiança é fornecido pelos japoneses, com sua administração just in time. Em empresas europeias, por exemplo, os canais de reabastecimento de peças de montagem são organizados na base da desconfiança. Não se confia que quem tem de entregar a mercadoria a tempo o faça realmente. Contra esse risco, existe uma proteção, um considerável estoque reserva. Por saber disso, o fornecedor não se esforça tanto e várias vezes entrega a mercadoria muito tarde. Com isto, as pessoas que organizaram o sistema logístico desse modo são fortalecidas em sua opinião. Vejam, realmente não se pode contar com entrega pontual. Assim sendo, na indústria europeia, existem bilhões em capital morto, não rentável, sob forma de desnecessários estoques reserva acumulados. Os japoneses romperam radicalmente esse círculo vicioso e demonstraram a coragem de basear-se efetivamente na confiança. Os operários da montagem têm um estoque normal de componentes e o fornecedor sabe que se, por exemplo, não tiver entregue às 15 horas, a esteira de montagem ou todo o trabalho irá parar. Isso depende efetivamente dele, e ele também está consciente do fato. Por isso, está no local da entrega às 2:55, talvez apenas 1 minuto antes das 3, mas em todo caso, ainda há tempo, just in time. Isto é construir confiança. Um outro exemplo é representado por um fenômeno que se constatou em projetos tecnológicos bastante avançados e bastante complicados. Em projetos desse gênero, surgem para alguns especialistas responsabilidades para as quais, de fato, ainda está disponível somente um portador, e, portanto, não pode ser controlado por ninguém mais. Por exemplo, um quimiotecnólogo de cádmio ou um calculador de ressonância do ritmo eólico. Em projetos desse gênero, chegou-se ao interessante fenômeno da denominada confiança suprapessoal. Com o aumento da especialização, aumentou a confiança objetiva e técnica, e com ela a responsabilidade. No capítulo 9 desta primeira parte, falaremos sobre as condições organizacionais e sociopolíticas que possibilitam a essa dependência mútua tornar possível, de fato, o florescimento de forças da confiança. Sobre forças de levitação em organizações. Uma organização pode ser descrita como sistema socioecológico. Assim como a natureza representa um sistema ecológico natural, em que o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal se apoiam mutuamente, numa organização também podemos reconhecer 3 sistemas que, juntos, produzem a vida da organização mediante apoio mútuo. Podemos descrever da melhor forma essas 3 áreas vitais, demonstrando como, num empreendimento que cresce, elas despontam subsequentemente na consciência,
Como realidade, as três estão sempre presentes. Junto ao berço de um empreendimento está um pioneiro. Ele descobre alguma coisa, vê uma brecha no mercado e inicia seu trabalho com algum capital próprio ou com dinheiro da família. Seu elemento de vida está na iniciativa, no empreendimento, no aprendizado, no fazer, na improvisação. Essa atitude é a que ele também espera de seus colaboradores. Isso leva a forte motivação. Existe somente pouca hierarquia, havendo espaço para iniciativa pessoal e desenvolvimento individual. A comunicação é pessoal e direta, porque uma pessoa conhece a outra. De burocracia ainda não se fala. E o cliente, e com ele o sentido do trabalho, ainda estão próximos. Com isso, é caracterizada a qualidade da primeira área vital. Para facilitar, falaremos em área vital vermelha. Suas características são iniciativa, criatividade, responsabilidade pessoal, possibilidade de desenvolvimento. Leila, aqui eu vou fazer uma pergunta para você. Tem alguma relação nesse sentido com os temperamentos? Ou vermelho e temperamento colérico é uma coincidência? Não, isso aqui está relacionado com o ciclo de nascimento e desenvolvimento de uma organização. Então, esse calor, essa vitalidade que o pioneiro coloca na organização, ela está muito presente. Ah. Tem até um ditado que diz, né, o que empurra a organização é quando o dono está com o umbigo no balcão. É essa hora. O cara está lá. O dono que engorda o rebanho, né? Exatamente. Olhando tudo, impregnando aquela organização com essa. Claro que tem a ver com iniciativa, né? Mas você tem alguns pioneiros bastante melancólicos. Tá. Continuando. Quando o pioneiro obtém sucesso, é punido com crescimento. Eu uso esse conceito punido porque sua atenção passa a ser exigida para uma atividade que não está em sua natureza. Crescimento significa necessidade de criar ordem com mais consciência. A ordem da fase pioneira havia crescido em redor do pioneiro, mas agora ameaça surgir o caos. Não se conhece mais um ou ao outro. A comunicação apresenta falhas ou sobreposições. O improviso chega a seus limites. O pioneiro perde a supervisão, não conseguindo mais liderar tudo e todos pessoalmente. É preciso criar ordem mediante a elaboração nítida de planos diretivos, mediante especialização em funções com descrição de tarefas pertinentes. Normas claras para quantidade, qualidade e tempo de entrega precisam vir juntamente com os sistemas de controle ligados a elas. Com as atividades aqui descritas, desponta uma segunda área vital dentro do horizonte de consciência do empreendimento. Nós a chamamos de área vital verde. O campo central aí dentro consiste na ordenação de relações, na regulação de situações, na firmação de acordos, e isso em 3 âmbitos: funcional, organizacional, formal jurídico e individual humano. Com funcional organizacional, indicamos os acordos sobre tarefas, competências, responsabilidades, comunicação, tomada de decisão e afins. Com formal jurídico, queremos significar a situação de direito dos colaboradores, horários de trabalho, ganhos, disposições sociais e afins. Historicamente considerado,
esse ponto de vista teve também de livrar-se da tutela do pioneiro. Individual humano. Enquanto a empresa pioneira ainda era uma família, aqui não se apresentavam problemas. Mas com a especialização de departamentos, com o surgimento de níveis de liderança, as pessoas crescem distanciando-se entre si, chegando-se a diferenças de status e coisas similares. Também aqui é preciso trabalhar com mais consciência em bons relacionamentos. Com o sucessivo crescimento da empresa, a área verde requer mais tempo e atenção. Sempre mais pessoas estão ocupadas com a elaboração de normas e controle, com organização e coordenação, com reuniões e a conservação da burocracia. Assim, como a fase pioneira ameaçava afundar no caos, uma segunda fase está agora em perigo de afundar em imobilidade e isolamento. É como se agora o empreendimento estivesse ocupado apenas consigo mesmo, com a própria continuidade e a própria maximização de lucro. Essa é uma fase bem interessante, sabe? E classicamente isso está ligado à introdução de sistemas de gestão. Sistema de gestão que cuida do dinheiro da organização, né? Sistema de gestão que cuida dos clientes. Então, implanta aquele monte de sistemas, né? Para poder controlar os dados que fluem. Isso é bem clássico. Investimento nesse lugar, criação de sistemas. Aí junto vem os feudos, tem as relações de poder, quem manda, quem obedece, que vão levar para essa segunda crise que ele vai trazer aqui. Quem está fazendo germinar já ouviu isso. E, Leila, isso daí também vai, além dos feudos, vai deixando cada vez mais as pessoas distantes do porquê que existe mesmo essa organização. As pessoas vão se perdendo, né? Exatamente. Isso respeita aos pioneiros também, né? Porque eles se veem tão absortos nessas burocracias que são as periferias, né, do negócio que ele começou, que se perde, né? E aí o negócio da empresa, né, se perde junto com todos os seres humanos que estão dentro desse lugar que também já estão perdidos para valer. Exatamente. Em vez de brigar para ajudar o cliente a ter o melhor serviço, começam a brigar entre si pelo poder. A luta vem para dentro. O processo de autoconsciência, né, e de autoconhecimento é fundamental nisso, porque, claro, é fundamental, mas não significa que a gente consiga fazer, porque em um determinado momento você precisa perguntar para si, o que eu faço nesse lugar? Né? Para que eu estou aqui? E se você não vê propósito em si, em estar onde você está, certamente isso reflete no que você está fazendo no dia a dia dentro desse trabalho, né? E é muito interessante, né? Porque as empresas nascem na família, gente. O pioneiro que vai buscar em volta de si recursos para poder tocar. Aí, de repente, né, aquele primo que sempre cuidou das finanças, que era o cara de confiança, também ficou ali a vida inteira, né? Aí não se desenvolveu. Aí o que o cara faz? Em geral, ele vai convidar, sabe o gerente do banco, que tomava as contas, vai convidar esse cara para ser o seu financeiro. E aí começam as coisas dentro da família, né? Aí vem gente de fora, as coisas não se resolvem mais no almoço de domingo. É muito bonito olhar o processo, é muito orgânico também, sabe? Quando a gente trabalha com as organizações. E desafiador. Dando sequência. Com o sucessivo crescimento da empresa, a área verde requer mais tempo e atenção. Ah, não, já li esse. Desculpa. Agora é chegada, então é o próximo parágrafo. Agora é chegada a hora de penetrar com consciência numa terceira área vital. Para isso,
pessoas no empreendimento precisam virar sua consciência pelo avesso e questionar-se com genuíno interesse. Para quem nós fazemos tudo isso, afinal? Quem são nossos clientes? Quais são suas reais necessidades? Será que nós nos aprofundamos nisso? Temos falado sobre isso com eles, em contatos diretos, ou apoiamos nosso saber somente numa pesquisa estatística de mercado? Eu vou só fazer um parênteses aqui, não vou comentar, mas muito da medicina hoje, quando a gente recebe os exames e vai numa consulta médica, atua um pouquinho desse jeito, sem fazer essas perguntas, né? Pega só a estatística e joga para cima da gente. Fecha parênteses. O olhar rumo ao exterior pode ampliar-se ainda mais, direcionando-se para todas as consequências que, em virtude de suas atividades econômicas, o empreendimento provoca no mundo exterior. Consequências para o meio ambiente, o mercado de trabalho, o trânsito, a saúde e a vida familiar dos colaboradores, os bancos, os centros de formação, o terceiro mundo. As atividades econômicas têm consequências largamente ramificadas. Se uma empresa não se interessar por isso, grupos ativistas irão bater nas portas e, com isso, lembrá-la de sua responsabilidade. É usual reagir com antipatia a ações desse tipo, porque é confortável empurrar todas essas consequências para a sociedade. Quando perguntas desse gênero, em relação ao cliente e as consequências da ação, são formuladas com base em genuíno interesse e consciência de responsabilidade, aparece a terceira área vital. Nós a denominaremos área vital azul, na consciência do empreendimento. Ela concerne ao relacionamento com o mercado e ao contexto sociopolítico do empreendimento. São essas as três áreas vitais de uma organização. Elas estão descritas aqui na sequência em que despontam na consciência com o crescimento da empresa. Na realidade viva de todo empreendimento, todas três estão naturalmente presentes o tempo inteiro. A área vermelha diz respeito às capacidades individuais e responsabilidades das pessoas. A área verde diz respeito às relações entre pessoas. A área azul engloba a dimensão econômica propriamente dita, as expectativas do mundo exterior e a maneira como a empresa lida com isso. No capítulo 1, já foi abordada essa trimembração social, páginas 19 e 22. Na vida espiritual e cultural, trata-se da livre iniciativa e do desenvolvimento de capacidades. Nisso, nós reconhecemos a província amarela. Vermelha. Oi, desculpe. Nisso, nós reconhecemos a província vermelha. Na vida jurídico-política, trata-se da afirmação de acordos, regras e leis que ordenam os relacionamentos entre os cidadãos. Nisso, reconhecemos a característica da província verde. Na vida econômica, trata-se primariamente da satisfação de necessidades de outras pessoas. Esta também está no centro da província azul. Contudo, numa organização, estão atuantes forças que podemos descrever como hostis à vida. Elas provocam sensação de peso, pressão e estresse, por meio dos quais a vida nessa organização é impedida em seu desbrochar. Descreveremos essas forças como forças de gravidade, porque, no fundo, elas são um fruto de nossa maneira materialista de pensar e de viver. A matéria, porém, está à mercê da gravidade. Quais são, pois, os fenômenos em que o efeito dessas forças gravitacionais se torna visível? Na área vermelha, é a hierarquia pressionadora e a burocracia paralisante
que esmagam todas as iniciativas, toda a responsabilidade pessoal e todas as possibilidades individuais de desenvolvimento. As pessoas sentem o peso da hierarquia quase fisicamente. Não podem desdobrar-se, seu desenvolvimento estagna. Na área verde, trata-se de uma luta de posição de tirar o fôlego. Ali onde, na segunda fase, a diferenciação cresce, a ligação natural desaparece e metas exteriores deixam de ser nítidas. Não apenas o empreendimento começa a ocupar-se cada vez mais consigo mesmo. Todo departamento isolado entra nessa onda. Cada parte se fortalece cada vez mais rumo à meta que lhe cabe e investe cada vez mais tempo em defesa e fortalecimento da própria posição. Em outras palavras, em ataque e enfraquecimento da posição de outro. Assim, se desenvolve uma disputa de posições, na qual toda e qualquer comunicação se torna impossível. Cada um precisa prestar constantemente atenção em suas próprias palavras. Cada informação, cada gesto pode ser unilateralmente interpretado e mal usado. As pessoas experimentam quase corporalmente o caráter constrangedor e restritivo desse tipo de clima. Na área azul, trata-se do esvaziamento moral, que surge pelo fato de, por um lado, com a crescente manipulação e agressão, serem pressionados para dentro do mercado produtos e serviços sobre os quais se deveria pesquisar se tem a ver com a necessidade real. E, por outro lado, por defesa, as consequências negativas do empreendimento para a comunidade serem empurradas para esta última, enquanto o empreendimento deveria sentir-se corresponsável por elas. Esse comportamento do empreendimento é racionalizado e justificado de muitas formas, mas mesmo assim surgem perguntas de camadas mais profundas da consciência. Se estas não forem respondidas, surgirá o já mencionado esvaziamento moral, um terceiro efeito das forças de gravidade. Nossa, você falou aqui, eu fiquei pensando na indústria alimentícia. Essa coisa horrorosa está aí para a gente comprar, gente. A gente está imerso nisso. Achando que está comprando comida. Credo. Está difícil não achar em áreas da nossa vida que isso já esteja amplo, geral e eu só não quero falar irremediavelmente, né, comprometido, porque eu ainda acredito no ser humano. Acredito na nossa força de transformação, mas a gente vê isso de maneira cotidiana em todos os aspectos. Não precisa ser uma empresa. É verdade. E as consequências disso. Eu tive uma pessoa que veio trabalhar aqui comigo no final de semana, e ela traz os filhos, né? As crianças só comem biscoito, bolacha, né? Iogurte. Pacote, é pacote. Tudo com pacote. Assim, bota um brócolis na frente, faz cara feia. Né? É um negócio impressionante. Vou dar sequência. Alguém quer fazer algum comentário? Tem 5 minutos. Ô, Silvia, eu queria Oi. só reforçar essas cores. Para mim não ficou muito claro, né? Por que ele coloca esses sinais de trânsito, né, nesses lugares assim? Eu acho que estou meio confusa ainda com as cores. Não caiu minha ficha ainda aqui, não caiu meu tampão. Mas não vê sinal de trânsito, não. Porque ele está trazendo a trimembração social. Ele está trazendo 3 áreas que se interligam.
e separou por cores, para a gente perceber essas diferenças, né? Então, essa coisa da capacidade individual e da responsabilidade, né? Que é a área que a gente chama da vida cultural, né? Onde cada um é um, onde a gente tem que ter liberdade. Ele vai falar um pouquinho disso. A da relação entre pessoas. Quando a gente fala de relação entre pessoas, a gente fala da igualdade. Só existe acordo quando nós somos iguais. Não existe acordo entre adulto e criança. Adulto e criança não é igual. Só existe acordo entre adultos, né? Ele vai trazer isso aí, né? E nessa área azul, onde as nossas capacidades estão a serviço de algo, aí está a vida econômica, onde existe fraternidade. Então, eu estou adiantando um pouco. Ele está construindo para a gente chegar a essa conclusão. Obrigada, Leila. Maravilhosa. E talvez, Andréa, eu tenha confundido, porque quando começou a trazer as cores, eu fiz alguma analogia com a questão dos temperamentos. Foi isso também. Relacionados. Né? Vamos lá. Embora a patologia, é aqui, né? 8h58. Tem 2 minutos, a gente lê ou para por aqui na força Eu acho que a gente devia parar por aqui, Silvia. Tá. Então, a gente parou na página 66, né, no final da área azul. É legal. E ele traz umas forças de levitação e forças da gravidade, né? Ele já deu um toque aqui, as forças da gravidade, da matéria, né? Esse pensamento materialista, vum, elas pesam. Tem umas que elevam, né? Eu fiquei com... Ele trouxe essa imagem da levitação lá no início, eu fiquei, uai, o que é que ele vai falar? Agora entendi. Então, esse paradoxo, né? Da gravidade e da levitação, do que nos eleva. Bonita imagem. Mas é desafiadora da gente olhar para isso, né? Eu acho bonito o Lex, ele convida a gente a desconstruir algumas coisas, que a gente diz assim, uai, eu penso assim, né? Tem uma forma diferente de pensar. Mas para isso eu tenho que dar uma sacoalhada. Eu vou ler, então, mais uma vez o verso com o qual a gente fez a abertura hoje, e daí a gente se despede, tá bom? Obrigada. Uma vida segue seu curso. Você a contempla, você a vivencia como viajante, que não tem repouso em lugar algum. Pois sem cessar flui a correnteza do tempo e conduz a alma avante para o futuro, ao destino final. Paralisação significaria morte. Nós precisamos caminhar e incessantemente conduzir nossos passos ao encontro da meta final. A vida flui, a morte torna-se ponte e conduz a alma à existência superior. Ela sobe aos éons para construir mundos. Ela desce à terra a fim de obrar no ser humano. Assim, eleva-se e desce no porvir cósmico, a alma humana, para construir o mundo, para edificar o ser humano. Até a semana que vem. Obrigada. Gente, muito obrigada. Beijos para todas. Obrigada. Boa semana. Boa semana. Beijão. Gratidão. Valeu.